Olá, bem-vindo ao Rota do Vinho. Hoje eu trouxe para vocês as variedades de uva, aquelas uvas que a gente usa para fazer vinho, e são muitas. Além disso, nós vamos conversar sobre como montar uma degustação. Você vai entender como os profissionais avaliam um vinho, mas é de uma forma muito simples que você vai poder montar na sua casa com seus amigos também. Fique conosco que o programa está começando. Você sabe que a gente compra muitas uvas no supermercado, que você come em casa, são aquelas uvas que você saboreia de sobremesa ou geladinha no final da tarde, né? Ou enfim, quando você sente vontade. Normalmente essas uvas são muito docinhas e a gente até às vezes fica chateado se você compra uma que não tá tão doce assim, que tá um pouquinho mais ácida, mais azedinha, né? Você espera que elas estejam doces, como toda fruta que a gente costuma consumir. A diferença das uvas que são feitas para fazer vinho, que são produzidas, não feitas, mas produzidas para fazer vinho, é que elas são, tanto no gosto quanto na aparência, um pouco diferentes da uva que a gente está acostumado a consumir na mesa. Para começar, que nem todas elas têm esse dulçor que a gente espera quando a gente está consumindo uma uva de mesa. Muitas têm uma acidez incrível e elas são até desagradáveis na boca. Outro detalhe importante é que elas têm, geralmente, a casca tem uma textura diferente. Quando a gente pensa em uvas tintas, elas geralmente têm uma casca mais grossa e algumas são até amargas. Mas como é que a gente sabe qual é a uva que é para fazer vinho? Muito bem, primeira coisa que a gente tem que entender é que as uvas que fazem vinho, elas são da qualidade, da variedade Vitis vinifera. E existem muitas uvas que podem fazer vinho, né? Normalmente, a grande maioria das uvas que nós conhecemos hoje, que nós produzimos vinhos, tem origem na França, elas vieram da França. E são consideradas uvas internacionais hoje por quê? Porque elas acabaram se adaptando muito bem em vários solos de outros países. Se nós pensarmos em uvas tintas, por exemplo, a Cabernet Sauvignon, quem não ouviu falar em Cabernet Sauvignon? Cabernet Sauvignon é uma uva que viajou o mundo. Ela teve origem na França, em Bordeaux, onde ela tem a sua grande expressão, ela faz parte do que a gente chama corte bordalês. O que é um corte? Corte é quando a gente mistura mais de um tipo de uva para fazer um determinado vinho. Nós fazemos vinhos individuais e depois que eles estão prontos, eles são misturados para fazer um único vinho. Então isso é um corte. No caso da Cabernet Sauvignon, ela é utilizada nos cortes de Bordeaux, juntamente com a Merlot, com a Malbec, a Cabernet Franc e outras uvas mais. A Cabernet Sauvignon também se deu muito bem no Chile, que é um dos lugares onde é considerado o grande vinho, é a Cabernet Sauvignon. Qual é a característica? Como é que eu vou reconhecer uma Cabernet Sauvignon? Em primeiro lugar, a Cabernet Sauvignon é uma uva tinta muito intensa, o vinho dela é um vinho bem denso, ele não tem quase transparência, ela tem taninos marcantes, então quando a gente toma a Cabernet Sauvignon, a gente pode perceber levemente na língua uma sensação rascante, que é o tanino, e ela tem uma outra característica que é muito importante, ela tem um aroma que é muito típico dela, que é o aroma de pimentão verde. Que não deve ser excessivo, como nada no vinho, ele tem que estar em equilíbrio, mas é uma dica quando a gente percebe que está diante de uma taça de Cabernet. Uma outra uva muito interessante, tinta, é a Merlot, que também, conforme a gente falou, vem de Bordeaux. E sabe aonde essa uva está se dando muito bem? No sul do Brasil. Nós estamos fazendo grandes merlots no sul do Brasil. Além disso, nós podemos pensar na Tannat, que é uma outra uva também de origem francesa, e por isso é que você, ao longo dos anos, quando começa a beber vinho, sempre tem esse acento francês. Então não estranhe, é porque as uvas realmente, a grande maioria veio de lá, e ela foi se espalhando pelo mundo. A Tannat também é uma uva que tem um tanino bem intenso, bastante pesado, e ela precisa de bastante tempo de guarda para que ela fique mais suave. Um lugar onde ela se expressa maravilhosamente bem, e se você quiser tomar um Tannat inesquecível, prove os do Uruguai. São fantásticos, eu acho que você vai gostar. Bom, outra uva super interessante que a gente ficou muito conhecida de nós brasileiros é a Malbec. Porque essa uva, também de origem francesa, se deu muito bem na Argentina. E eu acho que hoje em dia é impossível você pensar em Malbec e não pensar na Argentina.
Então, essas correlações é que são interessantes, porque às vezes ela tem o berço, ela tem a origem num país, mas ela acaba se adaptando tão bem em outro que ela acaba se tornando o que a gente chama de a uva ícone do país, né? Que é exatamente isso, como foi o caso da Carmener. Aliás, a Carmener tem uma história bem interessante. A Carmener se deu tão bem no Chile que todo mundo, hoje em dia, quando pensa em Carmener chileno. A Carmener teve um começo muito difícil no Chile, porque ela era plantada e vinificada como se fosse Merlot. Então, ela, junto com o Merlot, alguns vinhedos tinham Carmener e Merlot. O que acontecia? Os vinhos eram todos tratados como se fossem Merlot, alguns ficavam ótimos, porque eles eram mesmo Merlot, e outros nem tanto, porque eles tratavam-se da uva Carmener. Há muitos anos atrás, um enólogo francês, em visita ao Chile, achou as folhas daquela uva, a tipicidade muito diferente. Resolveu levar para estudar na França no laboratório. Confirmou que ele já suspeitava, que aquela não era um Merlot, mas sim uma Carmener. Bom, a partir desse momento, a gente começou a descobrir e os chilenos começaram a vinificar a Carmener como Carmener. Mudou tudo. E hoje em dia, por isso que a gente toma Carmeners maravilhosos. Outra história, outro fato interessante é porque quando houve, há muito tempo atrás, nos anos de 1850, 55, a Europa sofreu uma praga que dizimou todos os seus vinhedos. Então a Carmener ficou extinta na Europa e acabou vindo para o Chile, ninguém sabe exatamente como, mas hoje em dia é muito difícil você encontrar Carmener em outros países da Europa. Um pouquinho a gente ainda encontra em Bordeaux, na França, mas o grande berço é o Chile. Então vocês estão percebendo que a uva, além de tudo, ela é uma grande lição para a gente de história, de geografia. A gente consegue aprender a história dos povos, a locomoção, o que foi acontecendo. Porque de repente você pega uma uva que era típica de um país e que ela acaba se dando tão bem em outro que a gente nem lembra que ela nasceu em outros berços, né? Agora, do mesmo jeito que existem uvas que se dão muito bem em outros países e que o cultivo é fácil, existem outras que são muito difíceis. E essas uvas só se dão bem no solo onde elas nasceram e estão acostumadas. Como a gente chama essas uvas? Autóctones. São as uvas autóctones, como por exemplo, a Sangiovese, que é uma uva italiana que se dá muito bem na Toscana. Ela é muito difícil. Hoje em dia, com o grande avanço da tecnologia, a gente até consegue cultivar em outros países, mas ela é realmente uma uva italiana, assim como a Tempranillo é uma uva espanhola, como Tintacão, Tinta Roriz, Touriga Nacional, são uvas portuguesas e que vivem bem em Portugal. Tá? Então isso é muito importante a gente conhecer, porque quando você vai tomar um vinho, você tem a condição de saber que tipo de vinho, o que você gosta e o que você não gosta, que é muito importante, afinal, levar em consideração o seu gosto pessoal. Partindo para as uvas brancas, nós temos Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio ou Pinot Gris, dependendo do país, né, que seria uma tradução para o francês, que também vão ter cada uma a sua característica. Se nós pensarmos em Chardonnay, ela é considerada a rainha das uvas brancas, exatamente por essa qualidade de se dar bem em todos os solos praticamente do mundo, mas também porque ela é uma uva que a gente pode fazer vinhos muito simples, um vinho de dia a dia, um vinho barato, um vinho simples, como a gente pode fazer vinhos maravilhosos de longa guarda, como são os grandes Borgonhas. Aliás, ela é a uva da Borgonha. Quando a gente ouve, por exemplo, isso também é uma informação interessante. Alguns países colocam o nome da uva no rótulo, outros países não, eles vão colocar o nome da região. E aí, como é que você vai saber? De novo, a gente entra na parte de história, geografia, você teria que conhecer todo o território e saber quais são as uvas plantadas lá. O que às vezes é meio complicado, né? Mas não se assuste não. Como tudo, a tecnologia também está chegando no vinho. E hoje, com um simples toque no computador, você pode dar um Google e descobrir qual é a uva daquela região. Então você não vai ficar tão perdido. Existem também muitos aplicativos para celular que você pode baixar e você pode consultar sempre que você tiver uma dúvida. E qualquer coisa você pode também perguntar às vezes para um especialista numa loja,
perguntar para ele qual é a uva daquela região. E aí, uma dica muito boa é a seguinte: você gostou de uma uva de determinado país ou região, procure similares, porque você provavelmente vai gostar. Como a gente falou, a Chardonnay se dá muito bem na Borgonha, onde a gente faz vinhos maravilhosos, longevos, vinhos que são ícones no mercado, mas ela também vai muito bem, por exemplo, nos Estados Unidos. Em Napa Valley, ela é uma das uvas ícones também. Ela é uma uva que se deu muito bem lá. Como ela se dá bem no Chile, na Argentina, então outros países cultivando a mesma uva. Quando a gente pensa em outra uva branca muito conhecida também, é a Sauvignon Blanc. Diferente da Chardonnay em características, em aromas, em corpo, em tudo isso. A Sauvignon Blanc é uma uva já muito mais fresca, com bastante perfume. Quando você abre aquele vinho que você sente aromas de maracujá, sente aromas de limão, frutas frescas, frutas brancas, lichia, tudo isso. Inclusive, a Sauvignon Blanc, ela tem um aroma que nos Estados Unidos é muito conhecido e as pessoas comentam, que é o xixi de gato. E isso não é um defeito, não é considerado um defeito. Isso é considerado um aroma, uma característica da Sauvignon Blanc. E aí, por exemplo, a Semillon, que é uma uva branca também, e essa uva ela tem uma peculiaridade. Ela é uma uva da qual se produz um dos vinhos mais caros que se tem notícia de sobremesa, que é o Sauternes. Como é que esse vinho é produzido? A Semillon, ela é muito propícia ao ataque de um fungo, que chama-se Botrytis cinerea, e que também é conhecido como podridão nobre. Então, quando essa podridão, o que ela faz? Ela vai secando a uva e retira toda a água. Quando ela retira a água, ela concentra o açúcar. Então, essa uva fica quase como se fosse uma uva passa e muito aromática. Então, o vinho que é feito, só que, claro, é difícil, ela se dá bem, ela não é em todas as regiões do mundo que ela vai receber esse ataque do fungo, então você já vai restringindo. Com essa restrição, você incide diretamente, não só na produção, mas como também na qualidade e no preço. Então são vinhos muito caros. Se você pensar hoje em dia num grande ícone de Sauternes, são vinhos de sobremesa, bem doces, muito concentrados. Ele é conhecido inclusive como ouro líquido, pela sua cor, pelo seu dourado intenso. E é uma uva que realmente se dá bem na região de Bordeaux também. É numa sub-região de Bordeaux, que é Sauternes, que é onde tem esse vinho. Bom, falando de uvas, a gente tem muita coisa. Lógico que a gente falou, eu falei aqui de uvas brancas e tintas. E o rosé, e o vinho rosé? Bom, o vinho rosé a gente faz, na verdade, com vinho tinto. Quando a gente tem um vinho tinto, a gente produz ele com a casca. A uva ela é macerada com as cascas e com isso a gente produz um vinho tinto. Para que a gente consiga fazer um vinho rosé, nós usamos o mesmo processo do vinho tinto. A gente vai macerar com as cascas, porém a gente deixa um tempo bem menor. Quando o líquido atinge o tom que a gente está buscando, que é esse tom rosado, as cascas são separadas e a gente continua a vinificação para que ele termine o processo sem influência da casca. Então, por isso que a gente não fala em uvas rosés para o vinho. Esse método que eu expliquei é o método mais tradicional de se fazer vinho rosé. Você também pode fazer uma mistura e fazer o vinho rosé. Um produtor pode fazer isso. Isso é um método muito usado. Você tem um vinho branco e um vinho tinto e você junta os dois e termina com um vinho rosé. Esse método é muito usado em Champagne. Em Champagne eles produzem um vinho com a uva Pinot Noir, que é uma uva tinta, produzem um vinho com a uva Chardonnay, que é uma uva branca, e depois eles misturam os dois para fazer o Champagne rosé. Então, existe também essa possibilidade. Porém, quando a gente fala em vinho, existem várias legislações. Então, sempre é bom saber qual é a legislação do país, o que é permitido e o que não é. Agora que a gente já aprendeu um pouco sobre as uvas, vamos conversar como é que a gente monta uma degustação, porque afinal de contas agora deu vontade de beber, né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui hoje para ilustrar
3 tipos de degustação que são as mais conhecidas e utilizadas por profissionais. Nós falamos, por exemplo, de uma degustação horizontal. E o que vem a ser uma degustação horizontal? Uma degustação horizontal funciona da seguinte maneira: eu compro, né, ou recebo vinhos da mesma uva. No caso aqui eu montei uma degustação com Malbecs. Todos eles são Malbecs. Da mesma região, todos eles de Mendonça. Da mesma safra, 2012. Porém, cada vinho é de um produtor diferente. Então, quando eu for degustar, eu tenho a mesma uva, a mesma safra, a mesma região, que são as características que cada produtor quer passar para o seu vinho. Alguns vão deixar em barrica de carvalho por algum tempo, outros não. Alguns vão deixar só no inox, alguns vão engarrafar logo e outros demoram um pouco mais. Então, essas características, elas vão alterar um pouco o nosso vinho. Porém, o que a gente tem que entender é que um Malbec será sempre um Malbec, independente do local onde ele foi plantado. Então, algumas das outras características vão se manter, é como se fosse o DNA da fruta. E é importante a gente conhecer isso, porque se eu gosto de Malbec, então eu vou sempre... É uma referência para mim, eu gosto de vinhos do tipo do Malbec. E eu sei o que esperar de um vinho do Malbec. Uma outra degustação que eu montei aqui para vocês é a degustação vertical. A degustação vertical trabalha, o que eu tenho? É o mesmo produtor, a mesma uva, só que com anos diferentes. Então, no caso aqui, eu escolhi o Sauvignon Blanc, é um produtor do Chile que faz Sauvignon Blanc. Eu comprei diferentes safras. Eu tenho 2012, 2013, 2014 e 2015. E aí a gente vai abrir todos eles e provar um por um, para ver como é que está a evolução desses vinhos. Ou seja, eles foram basicamente produzidos iguais, mas a gente vai descobrir o que o tempo fez com essas garrafas. Então, qual é a ação do tempo nesses vinhos? Isso é muito interessante quando a gente tem vinhos de guarda, e inclusive é uma prática muito usada pelos produtores, para que eles vão passando um reporte, tanto para o importador e para o comprador, quanto para o consumidor final. Eu vou lá e compro o vinho e aí eu quero saber qual é a evolução desse vinho. Se ele está evoluindo bem, se realmente ele já está pronto para beber ou não. Porque, gente, ao contrário do que muitos falam, você como vinho, quanto mais velho melhor, não é bem assim. Os vinhos envelhecem e se tornam impróprios para beber. Então, é ideal que a gente conheça isso. Por isso, essa degustação vertical é tão importante, para que a gente possa entender como é que está evoluindo o vinho, ok? Bom, e finalmente, nós temos a degustação às cegas. A degustação às cegas, ela é uma degustação onde as garrafas estão cobertas, como essas daqui que a gente tem aqui. Então, a gente não sabe qual é o vinho que vai beber. Como é que funciona? Tem uma pessoa que fica encarregada de montar a degustação. Ela vai cobrir as garrafas ou com uma capinha ou com papel alumínio, enfim. Ela vai disfarçar para que ninguém saiba quais são os vinhos escolhidos. Ela pode ser por tema, ela pode ser por região, por país, tipo de uva, enfim. Uma série de assuntos que você pode escolher para determinar como os vinhos vão ser comprados, né? Então, uma degustação às cegas de Cabernet Sauvignon chileno, uma degustação às cegas de vinhos de Bordeaux. Aí a gente pode entrar com outras uvas que não seja só a Cabernet Sauvignon. Uma degustação às cegas dos vinhos brasileiros tintos, abriu mais ainda o leque, tá? Mas o importante, para que ela não coloque um vinho muito pesado, muito intenso, na frente de um vinho que seja delicado, suave, porque o que vai acontecer, assim como na comida, aquele vinho com mais intensidade vai acabar ofuscando, apagando as características do vinho mais leve. Então, todo cuidado tem que ser tomado para que haja uma evolução natural e que ele vá crescendo ou reduzindo, mas enfim, esse cuidado é importante para que a gente consiga degustar todos os vinhos de uma maneira positiva, uniforme, que a gente não comece a pensar que o vinho é ruim, porque você tomou um tão intenso antes que quando você vai tomar um mais leve, você às vezes fica meio perdido. Uma coisa importante que a gente também, os profissionais fazem, eles adotam fichas de degustação.
Normalmente são fichas que avaliam sempre ou quase sempre da mesma maneira o vinho. Por que que isso é importante? Porque quando um profissional é chamado para avaliar um vinho, ele não pode levar em consideração se ele gosta ou não do vinho. Ele pode estar avaliando um vinho que ele não gosta. Uma outra coisa que os profissionais também utilizam é a ficha técnica. Mas esse é um outro assunto que a gente vai ver numa próxima oportunidade. O programa hoje nós falamos das uvas viníferas, aquelas uvas que são próprias para fazer vinho. Mostramos para você alguns tipos de degustação que você pode fazer na sua casa, principalmente a degustação às cegas, que é muito divertida. Peça para cada amigo trazer um vinho e alguém monta para vocês. Vocês vão se divertir. Eu espero que você tenha gostado e te espero na próxima. Um beijo, cheers!